Bom dia, sou o João Carlos, estudante de letras, e esse é o vídeo 3 do projeto integrador. Então, aqui na parte 3, no vídeo 3, a gente vai falar um pouquinho da importância dos estudos dos sons da fala em sua realização concreta. E aí a gente tem uma conexão com Emily Durkheim, que dedicou a vida a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos, então, a sociedade definindo o indivíduo com regras e valores morais. Antes do indivíduo e o fato social, regras com muito valor e quando obedecidas, levam ao bem-estar e organização social o modo de atuar. E a escola passa regras e valores para esses indivíduos, sendo um cidadão mais disciplinado e organizado. E aí eu tenho o primeiro ponto que me fez refletir, que é a questão da sociedade, né? A gente tem vivido tempos bem difíceis, com pandemia, com guerra, então até que ponto tudo isso acaba influenciando o indivíduo? O que eu tenho percebido é que as pessoas acabam sendo mais intolerantes hoje em dia, mais impacientes, não somente pelo isolamento que elas passaram, mas pela questão da crise financeira, econômica, a guerra, e isso traz um mal-estar muito grande também, afinal são inúmeras pessoas mortas e pessoas sem casa, elas acabam perdendo a dignidade delas, que é o mínimo, que é a moradia ou uma alimentação, por exemplo. E se a gente pensar na escola, passar essas regras e esses valores para esses indivíduos, isso é uma coisa bem complicada, porque muitas vezes os pais acabam acreditando que a escola que tem o dever de educar os seus filhos, mas na verdade a escola vai acolher esses filhos e vai passar mais a questão educacional, então de conteúdos e tudo mais. Claro que pode haver uma reflexão através dos estudos, mas muitas vezes os pais acabam confundindo que a escola tem o dever de realmente criar o filho dessa pessoa, e ele já deveria vir com uma base de educação, então muitas vezes isso acaba sendo muito complicado. E aí tem a questão da escola passar todas as regras para que o mesmo respeite, né? E que o professor autoridade, autonomia e só perante a autorização do professor, tendo o homem como produto da sociedade. E aí tem mais um ponto que me fez refletir. O professor como autoridade, às vezes o professor como o centro de tudo. Como já estudei em outras aulas, a gente também tem que acolher o que o aluno já traz para a gente, então conhecimento prévio. Então a gente tirar um pouquinho mais o centro do professor e colocar para o aluno, para que a gente possa explorar de uma maneira maior tudo o que ele já conhece e aí ter um resultado mais efetivo, como os projetos, né, que foi estudado em outro semestre, né? Bom, agora falando um pouquinho mais dos sons, né? Tem a questão da fonologia, então que é o estudo dos sons, e isso baseia-se na comunicação e na sua construção para que se inicie. Então, normalmente a gente começa com as crianças e as suas repetições, então ela acaba ouvindo o pai e a mãe falando e vai fazendo uma repetição. Pode ser pelo senso de observação, a cultura da família e as variações. A fonética, fonema e suas conjunções ou som de palavras. Então, uma simples troca de fonema pode causar certa confusão nos diálogos. E aí nós temos um exemplo com a palavra pai e a palavra vai. Então, se você troca a primeira consoante, muda o sentido. Então, nesse momento, eu acho muito importante porque a criança ela é um reflexo do que ela vê. Então, muitas vezes a gente vê crianças que são mais mal educadas, falam palavrões. Eu acredito que é um reflexo de tudo que ela vive na cultura da casa dela. Então, ela vai reproduzindo, né? A criança como uma esponja. Então, em nosso país tem uma variação muito grande, como a gente viu lá no primeiro vídeo, da questão da diversidade cultural. Então, pronunciar corretamente às vezes é um desafio, pelas essas mudanças de cada um, né? Isso pode ser visto também na escrita, muito que é dito, muito que é escrito é dito de uma, muito que é escrito é dito de uma outra forma, ou vice-versa, né? Como a palavra taxímetro, então nós temos 9 letras, mas 10 sons. Então o X ele tem o som de CS, né, quando pronunciado. E eu vejo isso muito no inglês, que eu trabalho com inglês. Então, muitos alunos têm dificuldade de escrever o que ele está ouvindo, porque muitas vezes o inglês, o que é dito, é escrito de uma outra forma, né? Ah, e falando um pouquinho dessa minha experiência,
Isso é uma coisa que eu enfatizo muitos alunos, a questão da escrita. Então, o quanto importante é escrever e ouvir, porque ele vai fazer realmente uma associação dessas questões. Então, eu vejo toda essa fonologia como algo muito importante na questão da escrita, lembrando que nós temos a tomar cuidado com o preconceito linguístico. Muitas vezes o aluno ele passa a informação, mesmo que esteja incorreta, mas ele consegue passar a informação, a gente tem que levar isso em conta. E no caso das aulas de português, trazer esse conhecimento e essa correção para o aluno.